Senador, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho acompanhado essa comissão, você tem me chamado várias vezes e eu tomei ciência, assim, de última hora, através do pessoal do Roda da Paz, mas não podia deixar de estar aqui e acompanhando esse trabalho. Queria aqui o nosso secretário, que nós estamos esperançosos com ele, porque depois de um tenebroso inverno, nós estamos tendo um secretário formado na área. Então, isso está nos facilitando muito o trabalho desenvolvido no Conselho das Cidades, onde existe um comitê de mobilidade bem estruturado e que foi responsável, logo depois das manifestações, a pedido de 3 ministros da presidente Dilma, de elaborar um pacto nacional pela mobilidade urbana. Esse pacto é praticamente, nós chegamos a 180 propostas. Foi elaborado, o pessoal mesmo Passe Livre participou, teve vários convidados, além dos conselheiros do Conselho das Cidades, e dessas 180 propostas, nós chegamos a uma resolução onde tem um conjunto, é uma página, mas aonde tem propostas claras de como baratear a tarifa, como garantir recursos, a questão da acessibilidade está presente uma questão que foi colocada aí, eu acho que até pelo senador, ao estado de que os municípios estão na sua capacidade gerencial. Eles não têm capacidade nem de planejar, nem de projetar e de implantar, e na outra ponta, como é que ele vai gerenciar. Então, nós estamos com 143 bilhões para aplicar em sistemas estruturais, tanto sistemas metroferroviários, que são responsáveis por 66% desses recursos, como de sistemas rodoviários de alta capacidade e de média capacidade alta, onde há uma esperança nossa de que isso venha a acontecer. Esse pacto foi esquecido pelo governo, nós questionamos ele, todo momento nós estamos questionando. Foi aprovado no Conselho das Cidades em outubro de 2013 e só foi foi para o Diário Oficial em julho de 2014, algo parecido aí com a questão da PEC também, que nós também defendemos, faz parte desse pacto, a defesa da PEC. Então, eu queria apenas deixar isso, depois encaminhar aqui para a comissão, para vocês terem conhecimento e a gente ver como é que a gente pode fazer uma mobilização. Dentro do Conselho das Cidades, foi formado um GT só para tratar isso, e nós vamos ter o apoio aqui da CEMOB para detalhar essas propostas, ver a factibilidade e tudo mais. Nós temos também um outro grupo de trabalho no âmbito da SRI, da Secretaria de Assuntos Institucionais, que também começou, deu prazo de novembro, mas também não encaminhou. Então, é um tema que nós gostaríamos de pôr em pauta, né? Outro ponto que nós estamos colocando lá no Comitê de Mobilidade é exatamente o tema aqui que é da violência no trânsito. Nós vamos ter, esse ano, um desafio para o país, porque nós vamos ter um encontro de ministros para fazer o balanço de como está a década. E, infelizmente, apesar dos esforços da Polícia Rodoviária Federal, os nossos números em mortes têm aumentado. Há uma colocação que parece que 2013 há uma estabilização, mas não temos certeza ainda desses números. Mas o que tem acontecido é que nós assinamos isso e, nesse período, nós aumentamos em mais de 10% o número de mortes, em vez de estar reduzindo os 50% que foi assumido nos 10 anos pela década de redução de acidentes. A nossa esperança, que lutamos por isso há muito tempo, é que isso venha a acontecer. E o nosso posicionamento ele é muito claro. Eu acho que a educação é fundamental. Nós temos de ir para as escolas, temos de educar o motorista. Porém, a violência no trânsito existe pela ausência do poder público. A gente viu por esse trabalho aqui da Polícia Rodoviária Federal que basta um início de presença do poder público a uma mudança radical, né? Se nós formos ver
3% da frota é fiscalizada. Eu acho que é um projeto que está na Câmara, não sei se morreu nesse processo todo, que deveria ser fiscalizado pelo menos 30% da frota. Então, o que a gente vai ver? Nós temos dois eixos fundamentais de violência no trânsito, a velocidade e o álcool. Álcool, principalmente. Falam de outras drogas, mas é o álcool. As outras drogas atingem mais o transporte de caminhões, que também é outro problema que nós temos de enfrentar. A gente já sentiu as dificuldades agora recentemente. Então, qual é a esperança que nós temos, aqueles que lutam há muito tempo, é que, de fato, o governo se unifique. E, nesse particular, há uma outra iniciativa que foi feita, que é o Comitê de Mobilização pela Saúde e Paz no Trânsito, da qual eu participei, que elaborou uma outra carta, tipo esse Pacto da Mobilidade, onde estão todas as propostas detalhadas, senador, totalmente detalhadas, para atuar na questão transporte público, na questão desde o desenho das ruas, toda a parte de fiscalização, gestão, está tudo lá detalhado. Nós tivemos uma informação, uma notícia boa no final do governo passado, onde houve uma resolução do CONTRAN que retomou a Política Nacional de Trânsito e fez um resumo, praticamente, do que foi desenvolvido, mas colocou que nós entramos agora numa fase de elaboração do Programa Nacional de Trânsito. Esse Programa Nacional de Trânsito, a ideia é pegar esse material desse comitê, que, aliás, foi congelado pelo governo já faz mais de um ano, quer dizer, era o único espaço no Sistema Nacional de Trânsito que ele não era tutelado como participação. Todos os outros, o diretor do Denatran escolhe quem vai ser o membro de cada Câmara temática. Esse não, esses são representações da sociedade. Haja visto que nós chegamos ao resultado e foi reconhecido pelo próprio Denatran como para chegar a isso. A nossa esperança é que esse trabalho do comitê e o próprio comitê seja reativado e, ao ser reativado, a gente possa retomar essas propostas todas. É aquela sensação, a sociedade se reúne, elabora, propõe, dá as soluções. Nós estamos vendo nessas mesas apresentadas, o Irá colocou várias coisas, vários dos palestrantes colocaram. Nós temos solução, não temos de inventar roda, está tudo dado. O que a gente precisa, nesse processo todo, é reconhecer que algumas coisas não dão certo. O automóvel não é um meio de mobilidade para todos. Ele é um meio ele deve ser integrado ao sistema, à mobilidade sustentável toda. Certo? E não apartado, ou até como a gente diz, não, o automóvel é o bicho ruim e tal. Mas ele, ao mesmo tempo, ele tem de ser reduzido os privilégios dele. O que acontece hoje? Ele ocupa mais de 80% do sistema viário. O transporte público, que a gente está vendo as dificuldades de fazer uma faixa exclusiva de ônibus, nós temos no Brasil, até 2011, tínhamos 410 quilômetros de faixas prioritárias, isso juntando Curitiba, Porto Alegre, juntando tudo, e mais não as faixas de São Paulo, nós tínhamos 410. São Paulo, numa tacada só, fez 380 quilômetros de ciclovia, de faixas exclusivas, em um ano e pouco. Quer dizer, é possível, e aí o MDT, na qual eu sou coordenador nacional, nós estamos defendendo que esse número aqui seja de 10 mil quilômetros de faixas exclusivas no Brasil. Para isso, eu tenho defendido, e o pessoal da área de trânsito não gosta dessa proposta, que seja proibido em qualquer via que circule transporte público estacionamento de carro. Esse daí nós estaríamos facilitando para as prefeituras todo o embate com comerciante e tudo que vão lá, que hoje seguram para que a gente não tenha faixas exclusivas. A outra, nós temos de acabar, infelizmente, aqui eu tenho 2 palestrantes que a gente, toda vez que eu venho aqui, nós temos uma desavença. Eu sou metroviário de formação.
Eu me aposentei pelo metrô de São Paulo, conheço profundamente, estive no nascedouro, foi em 1971, entrei como estagiário. Então, eu não tenho dúvida sobre o que eu gosto do metrô. Mas eu acho que a gente não pode trazer em lugar nenhum um confronto de modais. E toda hora a gente fica vendo, colocando o ônibus como um sistema de terceira, quarta categoria. E só como alimentador de um sistema que a gente sabe que o tempo de implantação é muito longo. São Paulo tá fazendo um esforço gigantesco para fazer 72 quilômetros de metrô. Sabe para quando, senador? E isso, falado pelo governo, esse sistema estará à disposição da população em 2020. Antes disso não vai estar. Não porque nós não sabemos fazer projeto, não sabemos implantar tal. Porque nós temos, não só no caso do metrô, mas no caso dos BRTs também, um problema de entraves. Nós temos o Ministério Público, nós temos todas as questões ambientais. Você pode fazer uma rodovia urbana em qualquer lugar e você não tem impedimento. Vai fazer metrô, o cara diz que faz muito barulho. Enquanto 3 ou 4 caminhões passando faz muito mais do que isso aí. Isso nós estamos trabalhando agora lá no MDT, juntando todo mundo, que a gente está precisando trabalhar, trazer o Ministério Público para junto, trazer o Tribunal de Contas junto, trazer todo mundo, porque a gente não pode ter o sistema desse com um impedimento de tamanho. É 10 anos. Isso o secretário de Transporte Metropolitano disse, entre estar com o projeto pronto e a implantação, nós temos 10 anos para uma linha de metrô estar implantada. É um absurdo, um absurdo. A gente está lutando contra isso. Por outro lado, nós temos sistemas, e, desculpe, eu conheci Bogotá, não vi nenhuma cena como ele apresentou aqui, eu visitei, e aqui nós estamos também com a diretora, a Luísa, nós visitamos junto. É uma outra coisa. É um sistema que atende, tem gargalo. Mesma coisa se a gente for hoje visitar, infelizmente, a Estação Sé do metrô. A Estação Sé do metrô você precisa ter capacidade de se mover lá dentro. Eu fui na estação Anhangabaú, tive de esperar 6 carros para conseguir entrar numa estação de metrô. Então, o que acontece? Quando o sistema estoura, aí nós vamos ter de buscar outro. O que está acontecendo em Bogotá é que, em algumas áreas, o governo já está estudando o sistema metroferroviário. O que a gente não pode é imaginar Brasília com essa quantidade de área pública disponível, a gente não usar um sistema com o nível, os corredores têm as capacidades, os corredores aqui em Brasília, eles não até chegar na capacidade do metrô ainda vai muito longe. O metrô daqui é ridículo, 42 quilômetros para carregar 160. Mas isso por quê? Porque ele foi todo mal projetado. Foi todo mal projetado. A gente, na época, eu era criticado no governo Cristóvão porque eu exatamente questionava o metrô. Aí o pessoal, mas você é contra o metrô? Eu digo, eu sou o único metroviário do governo. Eu só quero o seguinte, eu quero que o metrô vire algo que a população use. E foi uma briga com as empreiteiras na época, porque eles queriam fazer antes as estações aqui no plano piloto, que eram estações, para você ter ideia, essas estações que estão fechadas, que vão ser voltadas a colocar, elas carregavam a quantidade de gente que entra, equivalente a 2 linhas de ônibus. E custava não sei quantos milhões, eu acho que era 10 milhões de dólares, uma coisa assim, monstruosa. Por isso que elas foram fechadas esse tempo todo. Não tinha demanda dentro dela, né? Por quê? Colocaram dentro de um vazio, quando ele deveria estar passando na W3. Ele deveria ter chegado lá em Taguatinga e entrado na Comercial, e depois na Comercial lá de Ceilândia, mas por interesses de empreiteira, eles foram por lugares mais simples. Era muito mais fácil passar no eixão, era muito mais fácil passar por fora de onde existia o comércio, né? Então, o que nós estamos defendendo agora? Que nós temos de ter, sim, cuidar dos sistemas convencionais de transporte. Nós estamos defendendo isso. Nós temos o sistema da CBTU, senador, que tem coisas que é vergonhoso.
trens que passam a cada 2 horas, 3 horas. Quer dizer, coisas assim assustadoras que nós temos no sistema do CBTU. Então, nós achamos que temos de cuidar disso. Temos de cuidar do sistema convencional, que é fazer essas faixas exclusivas e generalizar pelo país, para que isso se multiplique enormemente. Isso a gente já tem dados de São Paulo que mostra que ganhos de tempo de viagem de mais de 40 minutos por dia com esses sistemas. E nós temos de pôr na cabeça, definitivamente, que a questão do automóvel não é o discurso que eu mais ouço. Vamos pegar, criar condições para que o cara deixe o carro em casa e pegue o transporte público. O discurso que o MDT faz, que a gente faz na NTP em todos os lugares, que não é isso. Vamos tirar privilégio do automóvel. E no dia que ele for pegar o carrinho dele e for ter de se locar até uma coisa, ele perceber que de transporte público ele consegue chegar 20, 30 minutos mais rápido. E quando ele chegar na ponta, ele deixar de ter a via urbana subsidiada pela sociedade, ele tiver de pagar R$1.000 por mês de estacionamento, aí eu quero saber se o cara não começa a deixar seu carro em casa, mesmo o transporte público não estando bom, como a gente tem por ônibus, como a gente tem hoje no sistema metroferroviário de São Paulo, que ele não tem hoje a qualidade que tinha quando nós implantamos. Então, senador, nós estamos defendendo que parte desse recurso, dos 143 bi, se volte ao quê? Mudar a tecnologia do ônibus, como foi colocado pelo Pena. Isso é urgente. Nós temos de parar de ter caminhão encarroçado para ter ônibus. Nós temos uma das melhores fábricas de ônibus do mundo, que é só fazer isso, né? E concluindo, e a outra coisa, nós temos abrigos em todos os lugares, nós temos uma política de pavimentação de corredores onde circulam ônibus, quer dizer, dá qualidade ao sistema convencional, tanto metroferroviário, no caso da CBTU, quanto de transporte público. Então é isso, meu caro senador, parabéns pela iniciativa. Eu acho essa Comissão de Direitos Humanos algo fantástico. Eu só queria pegar uma última frase para fechar do nosso amigo de Porto Alegre, Rolim. Grande Rolim, grande Rolim. Que está agora no Tribunal de Contas. Acho que está no Tribunal de Contas, não sei, ele saiu Mas o Rolim, eu conversei muito com ele, dizendo que nós temos de transformar essa questão da violência no trânsito numa questão fundamentalmente de direitos humanos. E ele não consegue incluir. A gente discute várias facetas, mas a violência no trânsito, as mortes no trânsito, porque é o maior desastre de políticas públicas que nós temos, não existe outro. Nenhum desses acidentes, nada parecido com a política pública dizimando seres humanos, né? Então é isso, parabéns para o senhor. Muito bem, e vamos acatar a tua sugestão.